Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. A única justificativa que dá pra entender é que o cara não quer ir pro Prag Pro porque ele tá com medo do Sebum. Você acha que o Brandão devia estar nesse show ou não? Pô, Rubens. Qual a pior forma do Brandão do ano pra você? Eu acho que o Arnold Brasil, você concorda comigo? Arnold Brasil, sem dúvidas. Você acha que aquele Brandão corre risco com o Chris Bumstead da Classic ou com o Chris Bumstead que você está projetando na sua cabeça para Open? Se você quer assistir esses vídeos completos, os links estão na descrição. E o Milos disse o seguinte, cara, eu tava dando uma olhada aí na lista do Prag e eu fiquei chocado quando eu vi que o Brandão não tava lá. Tipo assim, cara, o Brandão não tá aqui na lista e isso aqui é oficial. Tipo assim, cara, não faz sentido nenhum. Era só uma semana a mais, cara. E aí o Dennis James, o Chris Cormier comenta, pô, você acha que ele não foi com medo do Sebum? Aí o próprio Milos Sacev meio que... Pera, deixa eu te explicar. O que é que dá pra entender aqui? Dá pra entender que o Milos tá realmente incrédulo que o Brandão não vai enfrentar o Sebum, visto que durante muito tempo se comentou que o Sebum bateria o Brandão na categoria Open. Então, além de um momento monumental para a carreira e vida do Brandão, seria o momento dele provar que todas aquelas comparações e desconfianças que acontecem há mais de ano na internet não é real, porque ele teria totais condições de bater o Sebum, tá ligado? So you're going to be on the stage being compared to Chris Bumstead. That one fucking photo it's priceless for you. It's more important than any Olympia that you've been on so far. Are you serious now what you're saying? I am serious. Hold on. Saying we're standing next. Cara, isso aqui é louco demais, velho. Olha o que o Milos está dizendo. Cara, você competir ao lado do Sebum vale mais do que você ser só mais um no line-up do Olímpia, pô. Eu acho que isso não foi direcionado pro Brandão, pelo menos não parece. Ele tá falando no contexto geral, né? Mas ele diz, velho, pô, é o Superstar, é o Sebum, é monumental, é histórico. Isso mais vale do que você ser só mais um ali no Olímpia, pô. Next to Chris and Brock is better than being any Olympia? No, hold on a second. You were saying at Olympia, when he was competing, he didn't make a cut. He was never considered. He was there. Hold on, stage decoration kind of appearance. Caralho, pesado isso aí, velho. O cara diz, pô, mas das vezes que ele competiu, beleza, ele pegou ali uma posição boa ou outra, mas ele nunca foi considerado ali pra briga pelo título. Ele estava lá decorando, né? Fazendo presença em cima do palco. Caralho! He's going to be on the stage in comparison with the Chris Bumstead. I'm going to tell you this. How do you know that he's going to get compared to Chris? Yeah. He's good enough to be compared. You're assuming. Ó, nessa parte aqui eles enrolam um pouco, mas basicamente o que é que eles dizem aqui? Mas você acha que ele realmente teria condições de ficar ao lado do Sebum? Aí o Milos faz assim, pô, eu pressuponho que sim, porque eles sempre foram muito bons, né? E assim, quando ele se refere a eles aqui, galera, é fazendo referência aos atletas que ele tem mencionado, é o Brandão, é o Emir, é o Akin. E aí ele comenta, eu acredito que eles seriam bons o suficientes para estarem sendo comparados com o Sebum. Dennis, okay, here it is for you guys to understand. My Instagram is quite stagnant, right? As far as followers, this shit. And then all of a sudden, I see like 20,000, bump in one day. Like, what the hell is this? No, it's a mistake, right? Oh, I posted the Chris Bumstead post. And I mean, this is how it is, okay? The popularity that this guy has, it's unreal. So if you look good enough next to Chris Bumstead, you made a name already. Caralho, isso foi muito foda, velho. O Miro disse assim, ó, o que é que acontece? Houve um momento que meu Instagram tava paradão, ali de repente eu postei uma foto com o Sebum e pau, explodiu meu Instagram, que quando eu olhei assim eu digo, porra, que merda é essa? A popularidade do Sebum é um bagulho surreal, então se você conseguir ficar suficientemente bom do lado do Sebum, você já fez seu nome, cara, não tem o que falar. Se você ficou ok do lado do Sebum, você já fez demais, velho. I see what you're saying, but then again, if you stand next to Chris Bumstead, ain't gonna be no eyes on you. That's the way it is. Oh yeah. So Dennis, you know very well when somebody is expected to dominate, and check this guy out. Oh, he's giving him hell. Now the eyes on you. Is he expected to dominate? What am I missing here now? Ó, e essa parte final aqui, cara, eu acho que é o que resume tudo isso, porque os argumentos do Milos são ok, dá pra aceitar, pra entender ali e tudo mais. Aí o Dennis James diz assim, pô, Milos, mas você não acha que se colocar ao lado do Sebum
vai faltar olhares pra você, você vai ficar do lado do Sebum, mas todo mundo vai olhar o Sebum. Aí o Milos fala, ok, tudo mais. E cara, eu comecei a pensar sobre isso aqui, e é muito real isso, né? Mas vejam vocês, se o Brandão fosse enfrentar o Sebum, ele não ia só enfrentar o Sebum, certamente ele conseguiria vencer o Sebum, a não ser que ele entregasse um condicionamento péssimo, certamente ele conseguiria ficar à frente do Sebum. E ficar à frente do Sebum daria uma movimentada absurda. Eu tenho certeza que os patrocinadores do Brandão iriam adorar, eu tenho certeza que o público iria adorar, até porque a gente vem de várias derrotas com o Ramon. Eu tenho certeza que até o próprio Brandão ficaria incrível com isso, mas é aquilo que eu falei pra vocês. É a decisão do atleta, ele tem a filha que nasceu agora há pouco, ele tem um planejamento para 2025. A gente não pode dizer que ele estava com medo do Sebum, isso e aquilo, até porque a decisão já havia sido tomada antes mesmo do Sebum anunciar que iria pro Prag Pro, mas para a maioria da internet o Brandão tá cagando nas calças de medo do Sebum, e tá aí os gringos, ó, colocando o Brandão em pauta e dizendo, porra, a única justificativa que dá para entender é que o cara não quer ir pro Prag Pro porque ele tá com medo do Sebum. Você acha que o Brandão devia estar nesse show ou não? Pô, Rubens, tem algumas formas de responder essa pergunta, né, cara? Eu sempre prezo completamente pelo respeito, né? E, inclusive, falei sobre isso agora há pouco no meu Instagram. Você pode pensar como um fã ou como um amante do fisiculturismo que exclui a vida pessoal. Pensando por esse lado, cara, seria, assim, absurdo ver o Brandão subindo do lado do Sebum, até porque, cara, há quanto tempo a gente vê os próprios gringos e as próprias páginas brasileiras fazerem essa comparação, né? Pô, será que o Sebum bateria o Brandão? Será que o Sebum venceria o Brandão? Lá em 2022, quando o Brandão pegou top 10, muita gente comentou que o shape do Siban bateria o shape do Rafael, caso eles estivessem numa mesma categoria. E aí, olhando por esse lado, cara, seria incrível, né? Mas olhando pelo lado em que você leva em consideração a vida pessoal do atleta, que muitas vezes é deixada de lado devido à dedicação extrema ao esporte, você tem um Brandão que teve a bebê, 7 semanas finais para o Olímpia, então foi aquele cuidado, mas aquele cuidado em que ele tinha que dedicar a preparação também. Posterior a isso, ele manteve a preparação 3 semanas a mais para ir para o Romênia, conquistou sua vaga, e olhando esse cenário, cara, pô, Rubens, eu sou um cara muito família, velho. Então, eu não tiro os méritos do Brandão, não. Eu acredito que eu voltaria, sim, para aproveitar essa fase de recovery e dar o máximo de atenção à filha possível, porque no ano que vem vai ser doideira, né? Então, ele tem que superar um top 8 do Olímpia, que não é fácil. Então, tem que aproveitar o máximo com a filha agora. Então, são duas interpretações, né, cara? Nesse sentido aí, a depender se você leva muito em consideração a vida pessoal ou não. Mas eu acredito que no meu caso, com a personalidade que eu tenho hoje, eu faria o mesmo que o Brandão, cara. Faria o mesmo que o Brandão. Até porque se ele viesse para Praga como show de tentar a qualificação para já estar pronto para o Olímpia do ano seguinte, seria muito mais difícil, porque ele vai enfrentar o Martin, né, que é um cara que está mostrando um potencial absurdo. Então, acredito que a estratégia foi muito bem montada, e tem um detalhe a mais, né? A estratégia não foi montada agora. Segundo o próprio Rafael, ele foi convidado pelos dirigentes do Romênia antes do Mr. Olímpia. Então, ele já subiu do Olímpia pensando no Romênia, já estava tudo muito bem descrito, e por mais que pareça para alguns que ele, ficou com medo do Sebum ou alguma coisa nesse sentido, pela própria linha do tempo, não é verdade, né? Então, são essas as duas formas de ver esse assunto aí. Eu digo mais, né, cara? Eu acho que essa parada de medo é um negócio que no fisiculturismo, não sei se isso existe, assim, sinceramente. Eu acho que às vezes os caras dão uma sabonetada, né? Igual o Nick Walker deu uma sabonetada ali no Olímpia, porque não estava tão bem e tal, mas eu não vejo como eles agirem dessa forma, assim, né? Ah, não vou porque eu posso perder pro cara e tal. Eles querem realmente se colocar na frente, até porque não seria demérito nenhum para o Brandão perder para o Martin de novo. Pois é. O risco dele seria perder para o Chris Bumstead, né? E ficar com aquela coisa de tipo, pô, eu sou um Open e perdi para um Classic. Mas não acho que ele teria, sinceramente, essa preocupação. Acho ele muito seguro do físico dele. E acho, sinceramente, que ele venceria o Chris Bumstead. Você acha que ele teria chances de perder para o Chris, cara? Ô, Rubens, é complicado falar sobre isso, porque eu entrei numa treta em comentário recentemente pelo fato de eu ter defendido o trabalho do Acerto quando comparado ao do Neil, né? Então, para responder isso, eu preciso voltar a afirmar que eu não considero, cara, que o trabalho do Neil com o Brandão até então é aquele trabalho absurdo que muita gente tem afirmado.
né? O Neil acabou entregando um baita conjunto junto ao Brandão no Arnold Ohio, prometeu algo melhor para o Arnold Brasil, e eu estive lá vendo de perto o Arnold Brasil e eu fiquei com medo do Brandão perder, né? Então acabou que a promessa não foi confirmada, ele foi para o Olímpia, também não surpreendeu tanto, apesar da colocação, e veio para o Romênia, melhor que o Olímpia, porém eu não acho que melhor que Ohio. Então é um trabalho que para mim ainda é meio incerto, a gente tem que ter uma cautela maior para ter considerações com relação a isso. Então, caso fosse o Brandão, por exemplo, de Ohio, cara, com certeza ele venceria o Chris, né? Até porque o Brandão tem pontos fortíssimos, tem um conjunto equilibrado, poses muito bem encaixadas, sem grandes problemas. Agora, pisando fora no condicionamento, Rubens, eu teria um medo. Mas vamos lá. Você está tirando essa conclusão com base no Chris Bumstead da Classic Physique ou projetando o Chris Bumstead dentro da Open? Porque isso é uma coisa que a gente não viu ainda, né, o Igor? Tudo bem que ele ganhou um Procard como Open, mas o físico dele que ele ganhou o Procard não se compara ao físico que ele chegou na Classic Physique. E eu vejo, cara, que assim, eu mesmo faço isso, tá? Porque eu sou muito fã do Chris. Eu fico projetando ele na Open como um super cara gigante, detalhado tanto quanto ele já competiu outras vezes na Classic Physique, mas a verdade é que a gente não sabe o que esses 5, 6 quilos que ele está colocando vão fazer dele em cima do palco. Você está comparando o Brandão, por exemplo, qual foi a pior forma do Brandão do ano para você? Eu acho que o Arnold Brasil, você concorda comigo? O Arnold Brasil, sem dúvidas. Você acha que aquele Brandão corre risco com o Chris Bumstead da Classic ou com o Chris Bumstead que você está projetando na sua cabeça para a Open? Pô, eu acho que aquele Brandão, Rubens, num julgamento feito por Steve Weinberger, por Tyler Mane e companhia, eu acho que aquele Brandão tomaria um susto. Com o Chris da Classic, cara, Uau. Porque é muito louco saber que o Chris vai competir agora, Rubens. E assim, eu costumo dizer o seguinte, cara, o Chris não é nenhum bobo, né? Ele não iria para um show sabendo que ele vai tomar um pau de 5, 6 atletas e não vai sair na foto, pô. Ele não iria fazer isso. Com certeza. É o Chris e o Henry Hambod, pô. Sim. Não é qualquer cara, não é qualquer cara. Assim, é a nata dos caras que conhecem como funciona toda a engrenagem do bodybuilding. Então, um Brandão, entre aspas, com uma condição que deixaria muito a desejar, sabendo que o Chris é um cara muito equilibrado, por mais que o Chris tivesse um pouco a menos de volume, talvez, cara, eu acho que existiria justificativa para dizer, o Chris superou o Brandão porque por mais que ele tenha um volume menor, ele tem uma condição muito melhor, que sempre é o carro-chefe de quem é Classic Physique. Então, é o que eu imagino, né? Pode não acontecer? Claro que pode. Mas eu imagino que o Brandão, no pior que ele já conseguiu entregar, comparado a um Chris, no melhor e para além daquilo que ele conseguia entregar na Classic, eu acho que seria bem perigoso, cara. Legal, e eu concordo com você, eu acho só uma coisa, eu acho que a projeção de tamanho, cara, é uma coisa que dá muita diferença quando a gente fala em Open Bodybuilder. É como a gente comparar, por exemplo, o Shaun Clarida, que vai subir no mesmo palco que eles, com os caras da Open. Ah, porque ele já ganhou show pro. Pô, ele ganhou show pro de caras que não eram tão relevantes assim. Ele vai competir agora contra o Martin Fitzwater, contra o Horse, contra o Chris Bumstead, que são caras altos. E a gente sabe o quanto uma estrutura faz diferença num quesito de julgamento. E eu dizia isso, cara, antigamente, quando a gente falava da própria 212. A 212, quando foi vencida pelo Shaun Clarida, eu fiz uma declaração uma vez num podcast, inclusive, dizendo que assim que um cara com estrutura melhor do que ele chegasse num nível de condicionamento próximo, já o venceria. Isso aconteceu com o Derek Lunsford na sequência. O Derek não tinha o mesmo condicionamento do Shaun, e mesmo assim subiu na 212 e venceu ele. Por quê? Estrutura em bodybuilding é praticamente tudo, cara. Né? Eu, por exemplo, coloco muita expectativa no Horse.